noite, meu povo! Quem tá por aí hoje para uma live bacanérrima sobre a supermulher, nós, supermulheres, e o que está por trás disso, segundo o Eneagrama, e o Matias vem falar isso com a gente. Rafa, eu já tô com saudade de todo mundo da imersão, eu só quero dizer isso, que eu já tô com saudade de todo mundo que esteve comigo esse final de semana na imersão. Oi, Dani! Evelyn, todo mundo por aí, ó, não é por nada não, mas essa live vai ficar muito incrível, porque nós vamos unir duas coisas importantíssimas, que são os eneatipos, essa ferramenta que a gente tem disponível e que o Matias traz para a gente com muita propriedade, uma propriedade diferente do que a gente vê, e a confraria, que é esse grupo meu de mulheres que a gente se encontra toda segunda-feira, que passou o mês de maio inteiro falando sobre as máscaras que a gente usa, né, para nos protegermos, para a gente pertencer mais do que tudo. Então nós vamos unir esses dois conhecimentos, esses dois saberes aí na noite de hoje. Deixa eu chamar Matias, ele deve estar entrando aqui. Vamos ver, deu muita saudade já, né, Rafa? Eu acho que a gente tinha que ter uma imersão por mês. Eu acho. Matias, cadê você? Vamos lá. Mandar aqui. Mas, já que ele está entrando, ele acho que está refazendo aqui o link do Instagram, eu quero que vocês deixem aqui nas perguntas, nos comentários, por favor, nem que for online, verdade. Deixem as suas perguntas, vão colocando aqui o que vocês querem que eu converse com o Matias sobre esse tema. É a nossa oportunidade de saber tudo sobre este assunto, tá? Entrando. Tô arrasando, né, Dani? Olha só como você é minha aluna maravilhosa. Você se ligou que eu coloquei aí essa sharpzinha vermelha? A gente... Não sei se vocês viram meus stories hoje, né? Sobre essa questão do feminino. Eu fiz a minha primeira aula de jazz hoje. Eu faço balé clássico e fiz minha primeira aula de jazz. Como foi difícil fazer movimentos fluidos, movimentos bem femininos, assim. Me adiciona, por favor. Ai, Matias, só eu, né, que não vou... Tá rolando um. Boa noite, Matias! Olá! Quanto tempo que eu não te vejo! Sim, tem exatamente 3 dias. Ó, a Rafa tá aqui, tem gente da imersão aqui falando que já está com saudade, que a gente tem que se encontrar pelo menos uma vez por mês, nem que seja online, e eu concordei, tá? Muito bem. Muito bem. Bom, Matias, estava falando para o pessoal que já está online, para quem está chegando também, né? Hoje, na verdade, essa é uma aula aberta aqui da Confraria Entre Nós, que é um grupo de mulheres que está junto comigo aí desde janeiro, a gente tem fevereiro, né? A gente está falando aí cada mês sobre um tema, e nesse mês de maio, a gente falou sobre as nossas máscaras, né? Aquele comportamento, aquele estereótipo, aquele adjetivo que a gente traz sobre nós mesmas, que, na bem da verdade, parece nos descrever, né? Assim, eu sou prestativa, eu sou cuidadora, eu sou isso, eu sou aquilo, mas que esconde aí uma necessidade de pertencimento, de necessidades de proteção, enfim, de tudo isso. E eu achei que isso casaria muito bem com o tema do seu curso, que vem para São Paulo, agora na primeira semana de julho, né, pelo Vida Sistêmica, mais conhecido como eu mesma. Então, me fala um pouquinho se você entende que isso tem a ver, dá seu início aí desse tema, por favor. Sim, a gente falou da ideia das supermulheres. O interessante do Enneagrama é muitas vezes como ele é apresentado como algo que, né, aumenta, enfim, nossa eficiência, produtividade. Algumas pessoas que inclusive aplicam isso no mundo empresarial com essa ideia dessa ideia de que de alguma maneira nós temos esses recursos e nós deveríamos aproveitar esses recursos e aumentar ainda mais essa ideia de fazer mais. É. Nós já vivemos isso, nós já vivemos totalmente nessa pressão e exigência. E a ideia da super-heroína ou da super-mulher é exatamente essa autoexigência também,
tão presente hoje em dia. É. Né? E você conhece isso, você e eu conhecemos isso, na verdade, de dois lados, né? Não só para as mulheres, como para os homens também. Uhum. Isso tem muito a ver com algo que o Enneagrama explica, só que ele explica isso quando nós aprofundamos um pouco mais o significado do que é. Você está aí em São Paulo, eu estou aqui no Sul, e como é viver em São Paulo, né? Ou seja, você Uhum. é em São Paulo, você está em Santos, mas como é que é viver nesse território, né? É. Porque por mais que você não esteja, digamos assim, identificado com esse lugar onde você vive, esse ambiente te marca, esse ambiente te influencia. E, claro, eu estou falando aqui da nossa infância e dos nossos pais, mas eu também estou falando, né, Aline, de uma noção de que o Enneagrama é como um mapa. E Uhum. nesse mapa, eu vejo, né, eu estou aqui. Eu não estou lá, eu estou aqui. Né, eu estou no Amazonas, eu não estou em Minas Gerais, eu estou em Pernambuco, ou né, eu estou no Mato Grosso. Ou seja, nós temos essas referências, mas você não está agora no Mato Grosso e você não está agora no Amazonas. Mas Uhum. tem gente que vai te falar, olha, se você vive aqui, tem certas condições que tanto nos possibilitam, né, Sim. como também criam dificuldades e resistências. Então, eu vejo hoje o Enneagrama, Aline, como algo que, para mim, foi muito essencial para me ver e enxergar mais, exatamente nessa ideia de que, eu sou Matias e eu sou assim e assim e assado. Sim. Ou você se apresentando, né, Aline? Eu sou Aline e X. E essa Sim. conotação é algo que nós fazemos de forma inconsciente mesmo. Uhum. E muitas vezes nem criando nossos perfis aqui no Instagram, no Facebook, e inclusive as redes sociais mostram isso muito bem. Né? Por exemplo, os eneatipos, ou seja, esses tipos de personalidade que desenvolvemos e que tem essa alta necessidade por aparecer, por não, se sentir vistos, mas também de prestarem atenção nas outras pessoas e nas reações das outras pessoas, isso é algo real para o Enneagrama. Uhum. Diferente, por exemplo, de um outro grupo de pessoas que já gosta de analisar mais, ver como as coisas funcionam, né? Compreender os contextos e ver o que existe ali, por exemplo, de perigos ou de possibilidades. Né? E temos um outro grupo, por exemplo, que é um grupo, por exemplo, que gosta de consumir todo esse conteúdo e gosta de ver essas coisas, mas não interage tanto, não tem tanta necessidade de se apresentar, nem tem uma grande necessidade, por exemplo, de compreender agora o que está acontecendo, né, quais são as ligações. Ou seja, nós temos territórios distintos. Eu sempre gosto de falar, quando eu apresento o Enneagrama para as pessoas, Aline, mapa não é território. Né? O mapa tá ali tá Santos, mas eu não vivo em Santos. Você. Uhum. E agora vem a outra pegada, sabe? Você, bem, nesse caso é feliz porque de fato você não é de Santos. Sim. Né? Mas você pode ligar a sua identidade ao lugar onde você está. E aí você Uhum. começa a falar como as pessoas de lá, e você começa a se comportar como as pessoas de lá, como se essa fosse a sua identidade. Sim. E aí você vira, e agora vou, né, só explicar mais essa analogia, a Aline Santista. Aline Santista, o que significa isso? Porque é cidade Uhum. área e porque tem a ver com café e sei lá o que mais. Ou seja, coisas que são totalmente aleatórias, mas que para você te dão exatamente a sensação, eu sou assim mesmo. Uhum. E isso é uma coisa um pouco perigosa que nem a canção, né? Eu sou assim, eu nasci assim. É, é. No meu caso, nem no seu, nossos nomes não são Gabriela, mas nós conhecemos essa sensação de que, de alguma forma, o mundo fora e algo em mim dentro diz: eu sou assim mesmo. Uhum. E tem algo mais, né, que diz para nós, ao longo do nosso tempo e da nossa vida, que diz: mas não é bem assim. Não é porque eu não choro que eu não sinto tristeza, não é porque É, eu não bato boca ou não grito que eu não sinto raiva. Ou não é, porque eu pareço grandão e valentão que eu não tenha medo. é. E, de certa maneira, o ego, essa estrutura, né, que nós vemos no Enneagrama, nos mostra: eu não sou assim. Mas parece que para todos e para até mim mesmo, Uhum. esse é meu papel, esse é meu personagem. E É. Claudio Naranjo, que falava sobre isso muito bem, ele falava sobre como nós desempenhamos um personagem. Né?
e como esse personagem é como se fosse uma máscara, né, que nunca tira. Você falou uma coisa que a gente discutiu muito esse mês, que é como a gente se adaptou e entendeu como ser mulher ou supermulher, Sim, enfim, acho que todas nós nesse grupo nos reconhecemos muito como cuidadoras, né? sim, A Dani, que é minha aluna, tá aí, as máscaras de proteção, mas o que você tá me falando é assim, você entendeu que ser cuidadora era seu papel até pelo ambiente que você tava ali, né? tá. De ver mãe, de ver vó, de ver, enfim, todo mundo Absoluto. que tava ali. E eu Sim, acho muito legal isso que você trouxe, acho que por conta da idade básica, assim, deste meu grupo. Nós somos mulheres 40 a mais, assim. sim. Uhum. E eu gosto muito quando você fala dessa descoberta de que será que realmente a gente é quem a gente falou até agora que a gente era, né? Eu tô cansada de falar que eu sou super mulher e que eu sou cuidadora, eu sei lá o que eu quero falar que eu sou rebelde, quero Sim. falar qualquer outra coisa, E, né? exatamente. E essas outras coisas é como se eu dissesse, eu também tenho isso em mim. Ou seja, Uhum. existe em mim, mas às vezes eu não expressei isso. E às vezes, dentro do contexto que eu já vivi, porque eu já me adaptei, como você falou, Aline, né? E uma coisa que é muito importante de compreender sobre pertencimento e adaptação é exatamente o que a Dani falou aqui, que claro que eu me protejo assim também. Ou seja, Uhum. é mais seguro ficar, por exemplo, sorrindo para todo mundo. É. É mais seguro, né, chegar no trabalho já com uma atitude bem séria, né, e aqui não é lugar de brincar e vamos para o serviço. É mais seguro, né, eu me enfiar um monte de atividades para não sentir o que eu estou sentindo na verdade hoje. E como é que eu realmente estou. E como É. realmente, na verdade, percebo que algo me falta, né, como nós percebemos nessa idade também. Mas essa idade, além de tudo, né, Aline, também tem um pouco a ver com, claro, esse processo da maturação, da É. maturidade que estamos. E uma outra questão é, normalmente, via de regra, né, eu também me dou conta exatamente dessa ideia, tem algo aqui que todo mundo me vê assim, Uhum. as pessoas esperam isso de mim, É. me conhecem assim, e quando algo muda em nós, e muda nessa estrutura, muitas pessoas, ou algumas até dizem, nossa, como você mudou, eu nem te reconheço. É. E essa parte de, nossa, como você mudou, eu nem te reconheço, não é, e eu digo isso aqui com toda a consciência, não é por causa do Enneagrama, mas é Uhum. através do Enneagrama que muitas pessoas dizem, até enfim, eu vejo de onde surgiu. E Sim. eu compreendo melhor como essa estrutura faz parte, mas não sou eu. Não sou eu. Uhum. Uhum. Essa outra parte que eu quero expressar, o que eu posso expressar, que eu tenho necessidades de talvez vivenciar e expressar, principalmente as minhas relações, que é muito difícil para nós. Esse é um ponto crucial para se dar conta, né, Aline, de que meu território é como ele é. Eu vivo em Santos, eu moro no sul, aqui faz frio, lá faz chuva, lá é quente. Uhum. Isso não significa que isso é tudo. Isso Uhum. significa que eu só sou assim. Hum? Uhum. E tudo que me define é isso, porque isso também, obviamente, tem a ver, sim, com uma camada de proteção, e ao mesmo tempo, como nós sabemos, aquilo que nos protege também nos fecha. Uhum. Uhum. Aquilo que, né, nos defende também se desregula na tentativa de mudar qualquer coisa internamente. E nós sabemos a nossa própria jornada, né, Aline, o quanto que tocar nesses pontos às vezes é difícil. E para mim o Enneagrama é uma chave para compreender isso um pouco melhor, porque todos nós temos um ego. Todos nós. Uhum. Não existe gente com ego grande e gente pequeno, não tem gente que tem personalidade forte ou fraca. Todos nós tivemos que desenvolver essa, Uhum. essa máscara e nos adaptar. E todos nós desenvolvemos formas de ser. Não como somos, mas como tivemos que atuar e como tivemos que nos comportar. Tá. Isso também ajuda a gente a se relacionar com as outras pessoas a partir de quem a gente é, mas também como que é isso quando eu leio outras pessoas? Exato. Isso é muito difícil, porque essa leitura dos outros é sempre mais fácil, né? É sempre mais fácil apontar o dedo para alguém e falar, É, é. parece que você é assim, e acho que eu sei já qual é a sua. Fala seu signo que eu te conheço, né?
Porque isso nos dá segurança, nos dá É. segurança. E o Enneagrama, para mim, ele pode muito bem, como qualquer ferramenta, como outras coisas que nós dois aqui conhecemos, a constelação familiar e outras coisas, Uhum. ser abusado. É. Porque se eu uso ou aplico o Enneagrama só para ler gente, Uhum. erros, as defesas e os mecanismos, eu não estou conhecendo pessoas, eu estou só conhecendo mais egos, mais. É. Então isso não funciona para profundamente criar um vínculo com alguém e falar: oi, oi, eu estou te conhecendo, eu estou conhecendo sim essa máscara, mas o mais importante é dizer: eu também tenho uma. Eu É. também. E para mim o Enneagrama ele pode funcionar inclusive para pessoas que acompanham outras e para si, para os demais. Na verdade, é algo que ajuda a ter empatia. É, é. Eu fico pensando isso no trabalho de um líder, né? De uma líder, uma liderança empresarial, onde você. Porque na família, né? Eu sempre faço essa relação e fazer isso com a minha equipe. Família, você deleta, você escolhe, assim, geralmente as pessoas falam o contrário, né? É que você não escolhe a família, mas no trabalho você não tem como não escolher a equipe, ou você não tem como escolher o seu chefe. Enfim, você pode pedir demissão, enfim, você pode fazer isso, mas se você quer estar naquele ambiente, né? é, eu assumi, por exemplo, uma escola com 70 funcionários e Uhum. eu me adaptei a eles, não eles se adaptaram a mim. Sim, e isso é um ponto importante. Isso que você acabou de me falar agora diz algo sobre como você funcionou na Uhum, adaptação, porque as adaptações podem ser variadas, tá? sim. E Uhum, significa que todos nos adaptamos da mesma forma e a forma como nós adaptamos e como os outros nos respondem também tem a ver com esse funcionamento da nossa hum, personalidade. Então você, além de chegou nessa escola de 40 funcionários, do seu jeito. uhum. Se tivesse sido eu, qualquer outra pessoa teria sido De outro jeito. É. diferente por causa dessa forma de como nós já somos estruturados. Porque, claro, você entrou nessa empresa com sua máscara, Uhum, personalidade. Inclusive, né, com o tempo, as pessoas te conhecendo. Mas o é. que elas conheceram de você? Elas conheceram você como uma líder assim. A Aline é assim. Isso Uhum, cria a ideia de que eu conheço a Aline, eu sei quem é a Aline. Mas eu sei como é que a Aline é. é. Só que uma coisa bem interessante que aconteceu na minha vida, e você já conheceu um pouco sobre minha biografia, é que diante de tantas mudanças radicais e de tantas coisas disruptivas que já aconteceram muito cedo, eu nunca parti do princípio que eu conheço alguém ou que alguém realmente me conheça. Uhum, uhum. Porque se alguém chega para mim e fala assim: ah, Matias, você é alemão, você não sabe nada sobre isso. Você Verdade. sabe de onde eu vim, mas você não sabe nada sobre mim. Ou se as pessoas me dizem: tá, ok, você é um homem loiro, alto, sei lá o quê. Isso tudo não diz algo sobre minha essência. É. Isso não diz algo sobre a sua, Aline, só porque as pessoas dizem, né, por bem ou por mal, você é legal, você é prestativa, você Uhum, uhum. se conecta fácil com todo mundo, porque isso também é verdade. É, mas só um lado, né? Exato. E nós todos conhecemos o outro lado. E esse é um É. trabalho do Enneagrama para dizer, já que todos nós temos esse outro lado, coisas que não expressamos, coisas que não vivemos, Uhum. pouco comunicamos, existe esse, digamos assim, algo como inconscientemente, claro, cada vez mais automatizado, algo desconectado. Tem algo desconectado, tanto para fora como dentro. Porque a máscara, ela tem duas funções. Ela tem uma função para fora, né, para nossa vida social, Verdade. e ela tem seu efeito para dentro. Uhum. Um efeito que diz, assim eu não posso fazer as coisas. E essas coisas eu não posso dizer. E hoje nós tivemos uma conversa, né, que você até me perguntou, nossa, quando é que chega o momento que eu posso, né sim, falar com mais verdade. Porque existe essa noção que nós temos pela educação, pelas questões sociais também. É. Mas para algumas pessoas é diferente. Esse filtro funciona diferente, a visão funciona diferente. E a dinâmica nas relações. E é isso que me interessa quando eu ensino o Enneagrama. Uhum. É, hoje eu tive uma pergunta aí, você está falando, é tão fascinante, eu estava ouvindo, né, a sua live com a Fabi, e realmente eu já fiz um curso de Eneagrama há mais de 15 anos atrás, e foi isso, a gente fez um teste, olhou qual era o nosso eneatipo, e trabalhou em cima disso. Eu lembro que o meu era aventureira, se você me perguntar
o que que é, que número, que não era, que denominação era essa. Eu lembro que na Sim, sim, época fez um sentido, mas eu não aprendi a me relacionar a partir disso, nem comigo, isso. nem com o outro, né? E eu vou te dizer, essa linguagem que foi utilizada e que foi, na verdade, sobreposta sobre, digamos assim, esse ensinamento mais autêntico, que é um ensinamento muito antigo, ele tem uma conexão muito de uma linhagem também espiritual, mas principalmente, tá? Esses nomes, sim? É, Outro exemplo, a mediadora, a é. produtora, a criativa, ok? São exatamente esses nomes que nós gostamos de nos dar, Uhum. Uhum. conferimos aos outros e a nós. Sim. Uhum. Por bem ou por mal, de novo, né? Porque também, Sim. né? Ou o que chega chegando, e o a que roda baiana, e etc. Ou seja, nós temos todas essas expressões É, para falar como se isso fosse estático, porque a máscara sim. é estática. É. Você talvez tenha na sua casa, outras pessoas também têm nas suas casas. A máscara não muda de cara. Uhum. A máscara é sempre igual, né? E as máscaras enrijecem algo em nós que antes na nossa infância e nas nossas relações era fluido, era flexível, É. era espontâneo. E nós perdemos essa espontaneidade, né, Aline? E eu e você conhecemos isso também. Nós nos enrijecemos na adaptação. Uhum. Nessa ideia de que somos flexíveis e vamos, né, negociando, mas na verdade não. Na verdade, a nossa forma de corresponder ao mundo, né, é muito condicionado por isso. E nós temos frases que Cláudio Naranjo dizia eram frases loucas. Frases loucas. Hã? Frases loucas são frases que não têm solução. Você conhece constelação familiar, você conhece as frases supostamente solucionadoras, mas existem, É, o contrário agora. né? Existem frases que não têm solução. Uma frase sem solução, por exemplo, é: as pessoas só vão gostar se eu der tudo de mim. O As que pessoas, seria isso, né? ah, se eu der tudo de mim. Mas se eu não der conta de dar tudo de mim, o que que acontece? Uhum. Ninguém gosta de mim realmente. É. Ninguém vê, né? Ou eu só posso confiar, né, em quem, sei lá, sempre me diz a verdade. Sei lá se isso é possível. As pessoas sempre vão me dizer a verdade, como é que eu vou saber disso? Ou se eu É. não posso confiar em ninguém, porque ninguém me diz toda a verdade sempre. Ou seja, são frases impossíveis, frases internalizadas e que vêm de um lugar bem curioso e que normalmente está ligado à nossa infância e ao nosso Uhum. desenvolvimento, né? Que começa lá pela segunda infância e pela juventude, adolescência, É. e fixar cada vez mais. A máscara, ela vai se criando ao longo desse tempo, até que lá para os 25, 26 anos, todo mundo já sabe como somos e nós também. Nós também já sabemos, É. né, quem somos. Queria que você me falasse duas vertentes dessa ideia que eu tô amando, assim, a parte da mulher criando filhos, né? Sim, Porque eu tô pensando isso, nossa, sim, quanto mais eu me conheço, mais eu posso desaguar isso nas minhas filhas, né? Para que elas também tenham essa oportunidade, para que eu não as veja, ah, você é boazinha, você é a claro. sapeca, você é a que É, faz lição, você é que me dá é, trabalho, porque isso. os pais adoram fazer essas categorizações, né? Sim. E, de novo, isso não é errado, isso parte do nosso comportamento humano. Nosso comportamento Uhum. humano, nossa mente só dá conta dessa forma, sabe? Zero, um. É que nem Uhum. a forma como nós pensamos, né? Muito ou negativo ou positivo. Então, quando nós temos esse julgamento, quando nós vemos essas avaliações que nós mesmos fazemos, nós podemos talvez flexibilizar isso, como você falou. Agora, eu gostei dessa ideia. Talvez não desaguar, mas dissolver um pouco essa intensidade. Uhum. E para mim, um amigo meu que fez parte dessa minha jornada, conhecendo o Enneagrama e outras coisas também, terapia Gestalt e tudo, ele falou para mim, na verdade, Matias, né, nós nunca vamos terminar por não ter nosso ego, mas Uhum. ele vai se desidentificar cada vez Uhum. mais dessa estrutura essencial e perde essa intensidade com qual nós nos sentimos, né, às vezes por algo que acontece na nossa casa, e você sabe como que é isso para você e para mim, tem esses pontos estressores, e o Enneagrama também mostra quais são os pontos estressores de cada eneatipo. Uhum. E a linguagem é uma linguagem, como eu falei,
muito direta, muito clara, que muito mais olha para o que aconteceu para que nós nos desenvolvêssemos essa forma, do que essa noção de que, né, você se tornou aventureira ou alguém se tornou, né, um título. É. É muito Uhum. diz isso. Isso não diz muito É. e no final não me ajuda nas relações, não me ajuda É. a chegar mais ou a enxergar outras pessoas melhor. Uhum. Uhum. Eu estou pensando também, né, agora, nosso próximo tema na confraria é sobre relacionamentos voltados, né, amorosos, enfim, Sim, casamento. E eu sempre falo da linguagem do amor, né, da sim, questão das 5 linguagens do amor, mas sim. estou pensando agora que eu acho que entender sobre si e o enneagrama como um todo vai trazer isso. Eu brinco que eu era uma pessoa, quando o Rodrigo assinou o papel, eu já virei quem eu era de novo, não precisava mais Sim. E algumas coisas, mas como a gente muda nisso, né, no isso, casamento. isso, isso é uma coisa bem interessante, porque na intimidade, normalmente, nós temos esse lado muito menos protegido e, ao mesmo É. tempo, menos defensivo. E, né, é muito interessante, eu tive o caso de um casal também, na verdade, dois casais, ambos em Portugal, que também falaram desse impacto que teve sobre a visão de si do outro. Uhum. Ou, né, nós nos conhecemos, mas, ao mesmo tempo, agora, algo fica mais claro. É. Agora eu tô te compreendendo melhor. Agora, Uhum. o que eu antes não tinha muito como compreender, agora eu compreendo isso a partir dessa noção. Se trata de algo que você aprendeu. Se trata de uma estrutura, se trata da sua máscara. Não é você, agora que eu enxergo pela primeira vez, mas eu enxergo uma parte de você É. com mais facilidade para eu te acolher, para eu estar contigo. E não para te julgar, não para falar, É. ó, seu ego, olha aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Se isso, como eu te falei, se isso virar essa coisa de apontar os dedos, nós É. estamos reforçando algo que já existiu antes. Se isso É. só servir para julgar e colocar pessoas em categorias, não ajuda. Uhum. Você tá falando tudo isso, eu tô pensando que é um lugar de muita humildade, assim, né? Você tem que se despir para se entender, assim, se desconstruir mesmo, assim, de um lugar de tipo, peraí, eu jogo a toalha do jeito que tá, não tá legal, nem nas minhas relações, nem na minha liderança, nem na minha maternidade, principalmente eu comigo mesma, né? E eu acho que eu tô mesmo vivendo essa coisa de quem eu era até agora talvez não me sirva mais, Sim, né? A minha cabeça amadurecendo, meu relacionamento, as minhas filhas mudando de fase, o meu corpo mudando de formato, de forma, né? O que era fácil de fazer já não é, meus pais envelhecendo, né? Então você precisa meio que jogar a toalha, né? sim. E a Alessandra está escrevendo sobre essa questão de ela não se Uhum. nesse papel, ou já não se vê nesse papel, e ela está falando certamente é Olha uma. lá. Um, Que e, legal, Alê, você trazer isso. sim, e é muito isso, de que muitas vezes nós temos uma autoexigência que também vem de um lugar. Eu sempre digo isso, ok? O ego não sabe o que é amor. O ego não conhece amor, nossa essência conhece o amor. E eu te digo isso, Aline, eu sei que você e eu, né, temos espelhos no nosso banheiro. Quando nós olhamos no nosso banheiro de manhã, cedo, eu me amo? Eu me amo? Ou eu posso acolher tudo que faz parte de mim e dizer, essa sou eu. Hum. Uhum. E porque a criança começa a desenvolver essa noção de que eu preciso fazer para ser amado. É. O amor condicional é um pouco esse lugar desse amor onde o ego, em vez de, na verdade, né, sentir a dor de, às vezes, não nos sentirmos amados, eu crio um funcionamento para que eu confundo amor com aprovação, eu Uhum. confundo amor com reconhecimento, eu confundo amor com eficiência, eu confundo Uhum. o amor com um lugar especial, né? E um pouco que a Maria Teresa agora está escrevendo, sim, é um pouco também sobre como que eu me vejo desde a minha história, como que eu me É. vejo desde menina, desde criança. E Uhum. isso é um lugar onde, um pouco como você falou, né, Aline, nós já estamos no nosso cotidiano num ponto, né? Uhum. Nós buscamos esse outro lugar, nós vamos para o autoconhecimento, não porque estamos bem,
Não porque é tudo ótimo, né? Mas porque existe um questionamento. É isso? É isso? Essa é a minha vida? Essa sou eu, né, Aline? É. E é nesse ponto de, muitas vezes, de crise, não precisa ser uma grande crise, mas uma crise no sentido de Uhum. agora eu vejo algo mais. E É. eu sigo essa busca. E para o Cláudio, né, ele até criou uma escola que ele chamou Seekers After Truth, buscadores da verdade, que existe inclusive no Brasil, que eu inclusive recomendo muito as pessoas fazerem essa também, da escola SAT, porque essa é uma escola livre, aberta, para as pessoas se aprofundarem exatamente nesse ponto que e é isso que você falou, Aline, não é fácil, porém é muito mais libertador no sentido também de nós sermos mais nós mesmos e conviver com as pessoas sem se esforçar tanto. Esse esforço incrível. Eu sei que, né, eu brinquei um pouco contigo, mas é muito impressionante ver até hoje como mulheres se desgastam. Uhum. Como agora, de certa forma, tá? Eu vejo para homens que esse desgaste agora se transfere também. Ou seja, Uhum. todos nós não ficamos mais leves nessa nova consciência. Nós ficamos ainda mais desgastados. E a saúde mental e todos esses aspectos que vemos hoje, né, Aline? Né? Nós vemos o quanto que necessitamos encontrar maneiras de nos relacionar melhor, mais leve, mais saudável. Né? Uhum. E Uhum. para mim o Enneagrama é um início para essa jornada também. Então a supermulher, ela não existe, ela é uma máscara que a gente colocou e que tá. Eu gosto muito do que a Lê traz, porque assim, a minha leitura sobre isso é que também é uma supermulher, né? Porque ela fala, ó, que eu faço pouco, eu quero entregar mais, Ah, né? sim. Como se é que ela está fazendo a comparação dela em relação a alguém que ela acha que faz mais que Sim, ela. mas às vezes isso pode nascer. Isso, por isso que o Enneagrama é muito legal, Aline, porque tem pessoas que têm a mesma frase, só que diferentes maneiras de É, com ela. E podem ter pessoas que dizem, eu nunca sou suficiente. Eu nunca sou. E tem pessoas que dizem, eu nunca faço o suficiente que fulana ou fulano. E aí, outra forma de lidar. Por exemplo, uma forma é uma autodesvalorização, uma outra forma é competição. é. E Uhum. uma outra forma é dizer, ninguém sabe o quanto que eu sou maravilhosa. Também Uhum. pessoas, né? Que Uhum. existe uma forma de se defender, se destacando por eu dizer, eu não preciso de ninguém, eu tenho. Tá? Uhum. A Uhum. autociência, mas tudo isso, né, como falamos, falso. É, é. É falso no sentido de que é uma artífice. É algo que eu tive que criar, é algo que eu tive que sustentar e que nessa idade, lá por volta dos 40, pode ser mesmo que eu diga, tô cansado, não deu mais. E todas essas pessoas que você descreveu vão falar que são super mulheres, né? No final do dia. No final do dia, todos nós podemos ter uma estrutura que nos protege e que nos Uhum. ativa, e nós nos sentimos por 5 segundos, né? Talvez, Aline, super-humanos. Nos sentimos super. É. Nós viciamos em certas coisas no nosso próprio comportamento que diz aqui eu me sinto como eu quero me sentir a vida toda e não consigo. Porque outra coisa que eu digo, além do ego não sentir amor, o ego nunca fica satisfeito. Né? Olha lá que a Ana, a minha prima, acabou de colocar. Além de sentir que faço pouco, ainda tem que fazer tudo certo, não pode Ah, errar. exato. Então, as exigências, elas só variam. Elas nascem no mesmo lugar, né? E eu tenho certeza, vocês que gostariam de conhecer mais, vocês vêm para o curso para destacarmos isso um pouco mais e olharmos, né? Nós vamos ter um espaço, né, Aline, Uhum. legal, e talvez você pode falar um pouco mais daqui a pouco, mas o mais importante para mim nesse trabalho é esse acompanhamento de si e eu acompanhar vocês, dando vocês esse mapa, explicando ele como ele funciona, porque não sou eu que vou dizer, esse é o seu ego, esse é o seu inativo. Não, você descobre. Uhum. Você vai descobrir aqui eu me vejo, vejo minha máscara e esse território onde eu tenho vivido. Sim, você falou uma coisa na live com a Fabi que eu estava vendo e que eu acho demais, e essa é a base da confraria, desse grupo que a gente está vivenciando todas as segundas, né? Eu só abro, por exemplo, a inscrição, é o primeiro ano, mas eu só abro em janeiro, ninguém entra no meio do ano, porque a gente
tá criando esse lugar de confiança que não dá para alguém entrar agora, né, na Sim, janelinha. Mas exato. você fala uma coisa interessante que é como o grupo, como aprender em grupo se potencializa, porque Sim, imagina que estivéssemos numa sala, a Lê, que está falando que precisa, que faz pouco, a Ana Lúcia falando que faz pouco e ainda faz tudo certo, e eu falando que eu tô cansada porque eu faço demais, né? sim. A gente não vai se reconhecer, não vai reconhecer que existem outros tipos, né, de comportamento se você não olhar e não ver a pessoa falando Exato. sobre isso, E né? eu gosto de dizer assim, a gente cria, na verdade, no início desse trabalho, Aline, uma galeria de máscaras. É. Nós todos olhamos e falamos assim, olha, a minha máscara é muito parecida com a sua. Olhamos, então, nossa, a minha máscara é totalmente diferente da sua. Uhum. Mas não esquecendo, de novo, é uma máscara. Não É. eu sou. É como eu me mostro para o mundo e como eu, às vezes, me percebo também. Né? E em muitos momentos, como já falei, né, encontro esse lado meu com essas frases loucas, com bastante sofrimento, às vezes, né, ao longo do dia. Uhum. E isso é muito importante, que nós temos esse espaço também em grupo, porque como grupo aprendemos. Eu sempre aprendo com cada grupo, eu aprendo mais com É. cada eneatipo, inclusive, tendo estudado isso por mais de 15 anos, então eu acho que isso é bem interessante, bem bonito. Ó, eu tô muito animada, já estou com roupa de ir, como os jovens falam, sabe que eu tô te ensinando vários slangs de jovens, né? Mas vamos falar, já estou com roupa de ir. Vai ser dia 3, 4 e 5 de julho, em São Paulo, no Espaço Mahalila, que é o espaço da Kátia Butara, que muita gente deve conhecer, pertinho ali do Parque do Ibirapuera, na Vila Nova Conceição. O valor tá um valor super bacana por tudo isso que a gente vai ver. O curso vai ser sexta-noite, finalzinho da noite, sábado e domingo o dia inteiro. Então dá para trabalhar a semana inteira e ir no curso na sexta-noite. Dá para vir para São Paulo. Tem muitas opções de hospedagem ao redor, ali por perto. Eu vou deixar nesse post aqui o link, tá? Para inscrição, para o meu WhatsApp. Podem me chamar aqui no direct. Essa semana a gente está com um valor super especial no Pix, né? Para o pessoal que veio do evento da imersão. Então me chamem para a gente conversar. E deixa o seu recado final, Matias. Acho que todo mundo vai olhar para o Enneagrama agora de outro jeito. Eu sou a primeira que estou olhando. Eu achei que era um teste. Eu estava conversando com uma pessoa hoje que ela falou: mas eu não gosto desses cursos que faz teste. Eu falei: porque a gente tem. É que você não passou. Você chegou aqui adolescente, mas na nossa adolescência aqui tinha uma revista que chamava Capricho. Não sei se você já Sim, ouviu falar. quando eu cheguei, sim. Tá, então era uma revista que nós, adolescentes, a gente ficava fazendo teste para ver com quem a gente ia casar, onde ia ser a lua de mel, Sim, essas coisas. é, E o Eneagrama, acho que tem um pouco desse estigma, que você vai fazer um teste na internet e vai ver, eu sou o X, eu sou o Y, e tudo que você trouxe hoje desconstruiu isso. Deixa o seu recado final, por favor. sim. Para mim, o Enneagrama foi um divisor de águas, pessoalmente, na minha própria vida, e eu vejo como o Enneagrama esclarece muito para nós quem de fato somos e o que faz parte de nós, porém, que é algo que podemos enxergar melhor e por isso nós mostrar mais para o mundo, nós termos encontros mais autênticos, ainda mais nesses tempos É. de muita informação, de muita desconexão. E para mim o Enneagrama é como esse mapa aqui por qual podemos entrar, né, como se fosse um portal para essa jornada de autoconhecimento, onde muitas pessoas já estão. Então, mesmo se você já está, né, há muito tempo, talvez, né, olhando para várias formas de se conhecer, o Enneagrama vale muito, muito a pena. Então, só posso recomendar desde a minha própria experiência, porque para mim foi muito. Que bom, obrigada. Obrigada a todo mundo que estava aí na live, minhas alunas que depois vão assistir lá na confraria, todo mundo da imersão que passou esse final de semana com a gente. É, a Maria Tereza está aqui agradecendo também. Fico muito feliz e agradecida de você vir para São Paulo com esse curso. Eu sei que não é sempre que você consegue estar aqui, vir aqui e a gente formar uma turma, então acho que agora o universo se alinhou, deu tudo certo e vai ser muito, muito bacana ter você aqui. Bem, Obrigada. também vou organizar isso para essa possibilidade, talvez só avisando que já temos alguns inscritos e que as É. limitadas, mas eu fico muito feliz com esse grupo.
Isso não é um grupo, por exemplo, como o da imersão, que teve 110 pessoas, é um curso pequeno, precisa ser pequeno justamente por esse nível, né, de aprofundamento e de grupo, né, falando sobre campo, sobre grupo, né, isso é muito importante. Exato. Mas me procurem que a gente conversa. Obrigada. Um beijo, Matias. Beijo. Até. Tchau, gente. Tchau.